Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Meus irmãos, mais um dia, né? Mais um dia de graça que o nosso Deus nos concedeu. Irmãos, todas as manhãs precisamos agradecer a Deus. Em primeiro lugar pela vida, né? Pelo dom da vida, de estarmos vivos, de ter a nossa família do nosso lado. Muitas vezes a gente fica procurando coisas, né? Preencher com coisas sem que o mais importante a gente já tem, né? De ter encontrado Jesus, a salvação. A gente está lutando para chegar até o céu, porque Ele diz que aqueles que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos aqui na luta, estamos juntamente com a nossa família, sendo guardada a cada dia, porque o nosso Deus tem nos guardado, né? Isso é maravilhoso. Nós vamos agradecer ao nosso Pai por tudo, amém? Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Deus, meu Pai querido, neste momento queremos Te agradecer, meu Pai. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo. Não Te agradecemos apenas pelo que o Senhor faz, porque o Senhor pode fazer todas as coisas, nada é impossível para Ti, mas porque o Senhor é. Precisamos Te adorar porque o Senhor é. Nosso Pai, nosso Deus poderoso, que não nos julga, que está o tempo todo de braços abertos para receber o pecador, que o Senhor ama o pecador, o Senhor não ama o pecado. Senhor, um Deus justo, amoroso, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos por a Tua bondade. Muito obrigada, Deus. Obrigada por nos guardar a nossa família. Obrigada pelo Teu amor, por cada ensinamento que o Senhor nos mostra a cada dia, cada gesto de amor. Senhor, obrigada por nos esconder debaixo das Tuas asas. Oh, Jesus, é a alegria quando nós abrimos os nossos olhos ao amanhecer e quando a gente lembra do Senhor, a maior alegria das nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada porque o Senhor é santo, é bom, é maravilhoso. Nesse momento, Jesus, nós viemos pedir ao amado Espírito Santo para que Ele venha falar conosco. Oh, Espírito Santo, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, porque precisamos melhorar a cada dia. Somos falhos e dependemos de Ti, Senhor. Fica conosco neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos ao nosso Deus. Meus irmãos, todo dia nós declaramos o Salmo 91. E peço aos irmãos, coloca nas suas casas, ao meio-dia, ou a hora que der. Se pudesse meio-dia, melhor. Mas coloca, deixa passando, declare também, né, o poder da palavra. Declare o Salmo 91 na sua casa, declare as bênçãos do Salmo. Não só o Salmo, toda a Bíblia nela é inspirada, né? Mas faça isso. Mande para alguém também. Abençoe alguém, né, com a palavra de Deus. Se é a palavra, os irmãos podem estar corrigindo nas suas Bíblias. Se nós estamos falando de Deus, se a palavra é a verdadeira palavra de Deus, né? Precisamos saber disso. Mesmo? Em nome de Jesus. Mas, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Mateus. Logo no início, no capítulo 2, no versículo 19 em diante. Essa passagem aqui que fala a volta do Egito. Aí diz assim: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Herodes, seu pai, receou, e então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aqui, meus irmãos. Essa passagem aqui foi quando primeiro Jesus tinha ido para o Egito, né? Porque Herodes
estava procurando, mandou matar todas as crianças daquela idade de Jesus. Mas Deus avisou a eles foram para o Egito. Quando Herodes já estava morto, já tinha acabado, né, as preocupações por parte de Herodes, Deus falou de novo em sonho, né? Olha só, tem gente que não acredita, né? Acha que Deus não fala através de sonhos, mas Deus fala sim. Ele fala do jeito que ele quiser, né? Ele é Deus. Mas em sonhos, Deus fala muito. Não quer dizer que todos os sonhos é de Deus, mas você vai saber qual é que é de Deus, porque você vai sentir no seu espírito, né? Quando Deus fala, ele marca, a gente vai saber. E aqui eles tiveram essa revelação, né? Então eles voltaram para o Egito. Só que quando eles estavam chegando, eles voltaram para Israel. Só que quando eles estavam chegando, eles souberam que o filho de Herodes estava reinando. Então, ele na Judeia. Então eles ficaram com receio, né? Então eles tomaram outro destino. Também precisava se cumprir a palavra, né? Eles foram para Galileia, lugar chamado Nazaré, que a Bíblia dizia, né, que ele seria chamado de Nazareno. Até hoje a gente chama ele, né, Jesus Nazareno. Então foi para lá. Mas aqui eu quero falar sobre a perseguição, né? Muitas vezes a gente não entende. Olha aqui, o Senhor desde pequenininho ele foi perseguido. Irmãos, quando alguém tem assim, carrega algo grandioso de Deus, porque assim, não se trata de nós, é Deus em nós, né? E Deus, ele ama todos os seus filhos. Deus não tem filhos prediletos, mas tem aqueles que ele às vezes coloca algo diferente, que incomoda as trevas. E aí onde que vem a perseguição. Porque o inimigo, ele não sabe de tudo, mas ele observa, né? Ele é esperto, ele está aqui desde o início dos tempos. Então ele sabe tudo, ele sabe a Bíblia de cor, ele pode nos tentar com a palavra, assim como ele fez Jesus aqui na tentação, né? No capítulo 4, ele tentou Jesus usando a palavra. Então ele vai fazer conosco? Claro que vai, se ele fez com Jesus, imagina conosco, né? É igual tem gente que fala que o inimigo não entra na minha casa. Como não? Como não? Ele entra nas igrejas, onde tem gente orando, lhe clamando. Ele pode, porque ele se atreve a fazer isso. Então, irmãos, precisamos estar vigiando o tempo todo, ver os sinais que Deus está nos dando a respeito, né, de tudo. Agora, a perseguição, ela é real aqui, a gente vê, né, que Deus, ele cuida dos seus, né? Aqui o cuidado com o filho dele. Ele, através de sonhos, ele revelou aos pais, né, de Jesus, os pais terrenos, que Jesus estava correndo risco. E para isso eles foram para o Egito, né? E ficaram lá até o tempo que Deus falou novamente. Ou seja, Deus fala o tempo todo, né? Muitas vezes a gente está desapercebido e não vê, e não ouve Deus falando, não percebe. E às vezes a gente perde a bênção, perde muitas coisas, né? Por não ouvir a voz do Senhor. Mas aqui os pais de Jesus estavam atentos. Eles voltaram para a terra deles, mas quando estava chegando perto, eles ficaram com medo, né? Porque saber que o filho de Herodes estava reinando, então tomaram outro destino. Mas era necessário. Tudo que Deus faz tem um propósito, né? Então era necessário eles irem para Galileia, no caso para a cidade chamada Nazaré. Cidade, eu imagino assim, que para mostrar a simplicidade. E ali Jesus ficou, né? Foi para lá. Então, irmãos, muitas das vezes a gente é tentado e tem horas que a gente nem percebe, né? Não percebe, tá passando por lutas, tanta doença, tanta coisa acontecendo na tua casa. Eu vou falar aqui agora para alguém ainda que ainda não aceitou Jesus. Quer dizer que é diferente dos outros, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer assim, que às vezes passa por muitas lutas e não entende que é um ataque espiritual, que é o inimigo jogando essas enfermidades. Eu lembro que meu corpo era possesso, irmãos. Eu vim de um lugar em que eu experimentei muitas coisas do ocultismo, essas coisas, centro espírita. Eu ia muito, minha adolescência era lá, entendeu?
Então, meu testemunho é bem grande, para contar, preciso resumir. Então, assim, eu ia muito nesses lugares, e todos os lugares que eu ia, quase todos, é claro, ele sempre falava que eu era uma das deles, sabe? Ah, você é uma das nossas, você vai trabalhar nessa área igual nós. Eu falava que eu não queria, falava com eles, que eu não queria isso pra mim. Mas embora eu ia porque, assim, eu era muito perseguida, muito, muito. E naquele tempo não tinha o discernimento, né? De saber as coisas horríveis que acontecia comigo, mas muito real. Pra dizer para os irmãos que o mundo espiritual é mais real que esse. Eu via coisas que ninguém nunca viu, nunca soube explicar. Eu digo na minha casa, sabe? Então, minha vida foi assim, a minha adolescência. E eu experimentei muita coisa. Então, chegou uma época que eu comecei a gostar de ir para esses lugares. Porque lá eu me sentia bem, quando eu estava lá. Mas quando chegava em casa vinha o tormento, né? Me lembro aqui, irmãos, que uma vez, eu contando aqui rapidinho, uma vez, no dia de finados, eu ia no centro espírita e falava que eu tinha encosto, né? E aí, fui eu e minha mãe, a gente foi até lá, aí o demônio se manifestou, né, na voz de um tio meu, dizendo que era um tio meu, que não sei o que ele queria uma missa, e quando ele era vivo ele não gostava de missa, dessas coisas, nada relacionado a Deus. Mas falou com a voz igualzinha dele, para vocês verem como que é o mundo espiritual. E aí disse que queria que eu fosse pra missa. A missa, até hoje eu não entendi o porquê disso. E mandasse celebrar uma missa no nome dele. E depois que eu fosse pro cemitério e acendesse, se não me engano, foi 3 velas. Aí fomos nós. Nunca gostei de cemitério. Só nessa época que eu tava muito focada, eu até que tinha aquela caída. Aí fomos eu e minha mãe pro cemitério. Nunca gostei. Chega lá, a gente ia acender as velas. Todas as vezes que a gente ia acender, vinha um vento do nada e apagava a vela. E eu insisti, sempre fui muito insistente. Acendemos a primeira, apagou. Fomos acendendo e vinha um vento do nada e apagava essa vela. Ok, até que conseguimos acender as 3 velas, fizemos tudo que mandaram lá e voltamos para casa. Irmãos, mas naquela noite eu não dormi nada. Piorou. Eu já não dormia, né? Toda noite eu era perseguida. Mas naquela noite a minha mãe ouviu. Ela quase morre assombrada. E eu não tinha medo mais. Não tinha medo, porque pra mim já era natural. Desde 7 anos de idade, que eu começava a ver coisas. E tanto via quanto sentia, sabe? Sentia a presença, sentia cheiros horríveis, que não é daqui deste mundo. Então já era natural pra mim. Só que a minha mãe nunca tinha visto, né? E naquela noite ela viu. Ela quase morre de medo. E eu nem um pingo de medo. Enfim, essa é um pouquinho da minha vida. Irmãos, e por aí vem muitas enfermidades no meu corpo. Muitas coisas eu fiz errada porque eu vivia debaixo de possessão demoníaca. Já fui... Eu não tenho vergonha de falar, irmãos. A gente não tem vergonha de falar. Pra gente lembrar de onde Deus nos tirou. Já fui possuída. Uma vez eu senti que algo entrou dentro do meu corpo, sabe? É horrível. Outra hora eu explico como que é. Enfim, para contar de onde eu vim, de onde Deus me tirou. Jesus me tirou do pior lugar. Quando Jesus me tirou de lá, daquele lamaçal de pecados, que eu me arrependi de tudo que eu havia feito, que Ele me tirou de lá, eu já estava no fundo do poço. Eu não queria mais viver. Para os irmãos ver que todas as lutas, voltando agora, para os irmãos ver que todas as lutas que talvez tenha alguém do outro lado precisando ouvir essa palavra. Aquela luta que você está passando, você acha que isso é natural e não é, irmãos. Não é. É demônios. É ataque. Tem gente que não gosta que fala dos demônios, mas como não falar? Se a gente ler os 4 evangelhos, a gente vai ver que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque o inferno existe. Então tem que pensar nisso sim e lutar. Lutar para não ir para lá, porque só existem 2 caminhos. Um conduz ao céu, o outro conduz ao inferno. A porta estreita conduz ao céu e a porta larga, que pode tudo, conduz ao inferno. Então precisa saber. Tem gente que não sabe que o diabo existe, mas ele existe, infelizmente. Não é da gente esconder que vai adiantar nada. Eu não tô aqui dando ibope para ele, não. Eu tô falando pra gente ficar atento, irmãos. Ficar atento aqui, ó. Essa passagem que nós lemos aqui é para mostrar que o mundo espiritual, ele é real. Amém?
Então, os irmãos meditam. Uma hora eu posso contar para os irmãos, mas agora não vai ficar muito grande. Tá bom? Em nome de Jesus. Agora eu gostaria de declarar o Salmo 91, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, eu quero te louvar, te glorificar, exaltar o seu nome e dizer que o Senhor é santo. Santo, 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 e não há outro além de ti. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar, te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom. Te agradecer pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário para me salvar, para salvar todos aqueles, Pai, todos os seus filhos, Senhor. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deu seu Filho por amor a nós. Muito obrigada, Jesus Cristo, porque o Senhor derramou o seu sangue por cada um de nós. O teu sangue que me lavou os meus pecados, Pai, e continua me lavando a cada dia, porque o Senhor é bom. Oh, Jesus querido, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, por cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Obrigado por ter nos deixado também o Espírito Santo, que quando o Senhor subiu ao céu, o Senhor nos deixou o amado Espírito Santo, que é esse que está todo dia conosco, nos dirigindo, nos mostrando o caminho a seguir. Senhor, eu quero te agradecer por cada oportunidade que o Senhor permitiu que eu vivesse. Mesmo nas lutas, nas dificuldades, nas provas, eu te agradeço, Senhor, porque neste momento o Senhor estava trabalhando em meu coração. Eu quero ser grata ao Senhor por cada momento de prova que eu passei, por cada dia de luta, Senhor, por tudo que eu passei, porque eu sei que foi necessário, Pai. Te agradeço pela minha vida, pela vida do meu esposo, pela vida dos meus 3 filhos, Pai. Coloco cada um nas tuas mãos. Pai, eu quero orar também pela vida dos meus irmãos que estão aqui, pela vida dos familiares de cada um deles, Pai. Oh, Jesus, abençoa teu povo, livra teu povo de todo mal. Senhor, convença o teu povo, Pai, que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, que não há outro meio de chegar até o Senhor, se não for através de Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Oh, Jesus, nós te louvamos. Quero também neste momento, Pai, levantar um clamor em prol da vida das crianças, Pai, para que o Senhor possa proteger os pequenos, Pai, livrar eles de todo mal. Oh, Jesus, nós te louvamos, te agradecemos a tua bondade no teu amor. Pai, eu quero orar também, Pai, pelos missionários, Pai. Oh, Pai, protege o teu povo, Senhor, livra eles de todo mal, Senhor. No nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer, Pai, por tudo, Senhor. Louvado e engrandecido seja teu nome. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que eu oro e te agradeço. Amém.